para Jesus porque ele merece. Salva cada criança de 0 a 100 anos em nome de Jesus. Oh, glória! Tá bom demais. Já foi orado? Os irmãos podem sentar. Vou ficar à vontade aqui, pastor. De quem é a Bíblia? Já foi passado para mim o tema, se encontra em Gálatas 6:17. Obrigado pelo sopro. E nós vamos estar lendo Gálatas 6:17. Amém? As criancinhas aí já acharam? As crianças maiores também já acharam? Desde já. Gostei. Desde já quero agradecer a confiança das irmãs ter chamado ao pastor. Em Gálatas 6:7 diz assim na palavra do Senhor: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo a marca de Jesus. Vamos repetir? 1, 2, 3 e... Quanto mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo a marca de Jesus. Muito bem. Já foi orado aqui, não é? E nós vamos começar. Eu vou pedir os meus 2 ajudantes aí que eu pedi para... Já está lá fora já. Cadê eles? Pessoal aí da direção já separou os 2, assim que eu cheguei aqui. Pegar aqui as cadeirinhas aqui emprestadas, irmãos. Um ajudante senta aqui, ferido, soldado ferido, o outro sentar lá do outro lado. Vamos sentar lá do outro lado? Vamos lá? Obrigada. Soldado ferido. Então tá aí os meus ajudantes. A palavra do Senhor em Gálatas 6:17 fala sobre Paulo. Essa negócio fala sobre o nosso irmão Paulo, né? Das criancinhas aqui, quem conhece o Paulo, que era Saulo? Alguém lembra? Não? Vou contar então um pouquinho da história do nosso irmão Paulo, que um dia foi Saulo, tá bom? Quando Paulo era Saulo, ele costumava ficar perseguindo os crentes. Alguma criancinha aqui sabe o que é perseguir? Fala. Ir atrás das pessoas. Só que Paulo não ia, Saulo, ele não ia atrás das pessoas para fazer carinho, não. Ele ia atrás dos crentes para matar. E é certo, crianças? Não pode, né? Mas ele fazia. E Saulo, antes dele se tornar Paulo, Saulo se tornou quem? Paulo. Ah, tá ligado, hein? Tô gostando de ver. Saulo, antes dele ser transformado em Paulo, dele ter mudado o nome dele para Paulo, ele perseguia os crentes. E ele não entendia ainda o chamado que ele tinha. Porque todos nós temos um chamado com Deus, sabe, crianças? E toda vez que a gente tem um chamado com Deus, a gente passa por alguns processos. E Saulo acabou passando por esse processo aí, que um dia, quando Saulo se tornou Paulo, ele começou a ser perseguido. Porque um dia ele deixou de ser Saulo, que era o perseguidor, e passou a ser o perseguido. As pessoas, os soldados, começou a perseguir Paulo, porque ele já tinha aceitado a Jesus. Aqui hoje tem alguém que ainda não aceitou a Jesus? Só para eu saber. Todo mundo aqui já aceitou a Jesus?
Todo mundo aqui já conhece Jesus? Já aceitou Jesus? Todo mundo já? Amém? Você ainda não? Já? Já aceitou? Amém. Então a gente só tem crente fiel aqui hoje, fervoroso. Que bom, hein? Muito bem. Então olha só, crianças, para a gente começar a entender a historinha aqui que fala lá em Gálatas 6,17, que foi, né, o nosso amigo Paulo, já transformado, né? Que ele era quem? Antes de ser Paulo? Saulo. E estou gostando de ver, hein, pastor? As crianças que estão ligadas, hein? Muito bom. Porque nessa passagem aqui de Gálatas 6,17, quando Paulo já era Paulo, não era mais Saulo, ele escreveu essa passagem aqui. E ele foi perseguido. E algumas marcas ficaram nele. E assim como esses meus ajudantes aqui hoje, que estão aqui enfaixados, né? Eles também, daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês. Porque quem já se machucou aqui? Os grandões nem se fala, né? Sem contar as feridas do corpo, vem na alma, vem no espírito. Mas assim é que Deus vai fortalecendo a gente, né? Então, assim como Paulo passou ali por aquelas perseguições, ele levou muita pedrada. Alguém aqui já levou uma pedrada? Graças a Deus, eu também não, Gigi. Pedrada dói, não dói? Nunca tomou, mas a gente imagina que dói, não é verdade? Aí, o menino quase morreu afogado na praia, gente. Meu Deus. Outra criança, eu também já quase fui morrer afogada na praia. Quase. Mas, né, Deus é bom, não deixou. Que bom. Tá, então vamos voltar aqui para a pedrada, tá? Então, Paulo, ele levou muita pedrada. Mas não foi pedrada só da pessoa pegar pedra e jogar. Paulo, ele foi perseguido, ele foi maltratado. Só que Paulo, ele passou por esse processo porque ele perseguia Cristo. Ele perseguia as pessoas que serviam a Deus. Os crentes, os cristãos, entendeu? Então, ele acabou pagando um preço. E a gente sabe que toda vez que a gente maltrata um amiguinho, toda vez que a gente faz algo ruim, a gente acaba sendo meio que castigado, não é? Quando a gente engana o nosso amiguinho, quando a gente mente, quando a gente fala um palavrão, não é de Deus, não é verdade, Danilo? É isso mesmo, não é de Deus. Então, toda vez que a gente passa por essas coisas ruins, a gente acaba, né? O papai e a mamãe tem que colocar de castigo. Na minha época, botava pimenta na boca. Nessa época agora não pode. Mas a gente, na minha época, a gente, apanhava de chinelo. Apanhava de... Mas o que? Ajuda aí, Fran. De cinto, correia. Agora não pode. Pode mais. Eita, nós. Foi chicoendo no povo aí, hein? Mas há um pessoal aí que fala que não pode. Mas eu costumo dizer que pode. Devagar, uma correadinha não dói tanto, não. Dói mais a gente do que nele. Que eu não que eles estão apontando de novo. Mas, voltando aqui para as pedradas de Paulo. Paulo era quem? Muito bem, só para saber se vocês estão ligados. No final, quem acertar mais aí, a tia vai dar uma... Olha, ele eu quero ouvir, gente. Só um minutinho. Aí, o Davi bateu nele, gente. Não pode. Vamos voltar para Paulo. Vamos. Oi. Peraí, só um minutinho, tá? Deixa a tia concluir aqui. Então, vamos lá. Quando a gente faz, né, essas coisas ruins, que o papai e a mamãe
castiga a gente. Alguns falaram aí que pode dar uma chineladinha, que o conselho tutelar não te ouça, porque, né, agora tem essa onda. Mas a gente acaba levando uma palmadinha, uma chineladinha de leve, nem dói mais na gente do que neles. Mas a gente acaba, né, aprendendo. Então eu queria perguntar para as crianças menorzinhas de 10 anos para baixo. Quando a gente fala, ó, presta atenção, hein, que tá valendo aí o ponto, hein? Quando a gente fala algumas coisas que eu vou falar aqui agora, tá? Que são coisas que todo mundo sabe que a gente faz e todo mundo vê. É bom ou ruim quando a gente fala a mentira? Ruim. Muito bem. Ninguém aqui mente não, né? Os olhos de Deus estão em todo lugar, do papai e da mamãe também. Vamos lá. E quando a gente é egoísta, que a gente não dá nada pro coleguinha? É ruim ou é bom? É ruim. É ruim. E quando a gente briga com o coleguinha e bate? Mas eu vi gente batendo aí, hein? Não pode não, hein, gente? Não pode entregar também o coleguinha. Entregar o coleguinha é bom ou é ruim? Entregar, contar que o coleguinha está fazendo as coisas. É ruim ou é bom? Mas a gente faz às vezes, né? E o palavrão que a gente já falou aqui, é ruim ou é bom? Essas coisas aqui que a tia Sandra acabou de falar, todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo conhece essas palavrinhas. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, que nem todo mundo e nem sempre aparece, mas que acontece com a gente. Vocês vão me falar se é ruim ou se é bom. Quando a gente chega num coleguinha e a gente conta uma fofoca secreta, a fofoca é ruim ou é boa? Mas nem todo mundo sabe quem fez, né? Mas ela aparece, né? Só que fica lá, né? No secreto. Ninguém sabe quem falou, mas sai inventando a fofoca. É ruim, não é verdade? E quando a gente pega uma coisa que não é nossa, que a gente pega do nosso coleguinha, leva para casa, bota na bolsa, bota no bolso, é ruim ou é bom? O coleguinha pode ficar triste. A professora fala com os pais se levar uma massinha para casa, não pode. Não vai na diretoria, isso aí. Ó, mais uma coisa, gente, isso daqui fica muito escondido. Nem todo mundo sabe, mas eu quero que vocês me falem. A maldade é ruim ou é bom? Quem sabe me dizer o que é maldade aí? Uma coisa assim que é maldade. Bater, xingar. Fazer vingança. Mentir. Soltar, bater na cara, só isso. Quase não tem violência aqui, hein, irmãos? Excluiu. Isso aqui é forte. Desceu fresquinho do céu agora, gente. Quando um coleguinha está do seu lado, só que esse coleguinha, ele não está assim, cheiroso, né? Que ele acabou de jogar bola. Aí ele está do teu lado e querendo, né? Precisando de um abraço, ou querendo ficar do teu lado para dar a mão. A titia Luísa ali já até falou que é demais. Gente, olha, que exemplo, gente. A gente pode excluir o coleguinha, tia Elô? Amém. Que bonita ela, gente. Ajudou a gente. Terrível. Isso mesmo. Então, a gente não pode excluir o coleguinha, tá bom? E quando a gente, esse mesmo coleguinha, que tá com, né, um cheirinho assim, não muito agradável, que a gente dá um desprezo para ele, é ruim ou é bom? Sabe por
precisando da gente, a gente precisa ajudar o nosso coleguinha, mesmo quando ele não está bem arrumado. Não pode desprezar ele, sabe? Avisar a professora, avisar o papai, a mamãe, não é verdade? Então, aí voltando lá ao nosso amigo irmão Paulo, que era Saulo, que era perseguidor e que passou a ser perseguido, tá bom? Ele ficou com algumas cicatrizes. E quem aqui já se machucou e que ficou assim com marquinha? Pode mostrar pra gente? Tem uma marquinha assim bem? Olha, ela que é branquinha, olha, gente. Como? Olha, mas ficou muito. Olha, a Giovana tá cheia, hein, mãe? Olha só, hein? Nossa, gente, essas crianças. Mas vocês se machucam muito, hein? Eu também tenho uma aqui no meu pé. Vou contar pra vocês como que foi a história. Também já caí jogando bola. Olha só, eu tenho uma marca aqui no meu pé, que eu vou contar pra vocês como que foi. Eu tava descendo uma rua tipo essa aqui, de bicicleta. Aprendi a andar de bicicleta e descia me sentindo, né? Aprendi a andar de bicicleta. Chegou no final da rua, eu cismei soltar a mão. Falei, vou andar sem mão. Caí, levei um tombo, cortei meu pé, tenho a cicatriz até hoje. Só que falando de cicatriz, as crianças que mostraram aí a cicatriz, hoje quando vocês tocam, dói? Não, né? Que bom, não é verdade? Mas lá no dia que você caiu e se machucou, doeu? Muito, não é? Eu ainda estou com um machucado aqui no meu dedo que dói ainda, porque ainda tá, né? Não tá em cicatriz ainda não. Então o que a tia Sandra quer explicar para vocês hoje sobre a cicatriz? Lá no livro de Gálatas, no capítulo 6:17, opa, só não vai ficar com cicatriz, hein? Fala assim, olha só, quanto ao mais, ninguém me moleste porque eu tenho no corpo a marca de Jesus. Quando a gente tem essa cicatriz, que não dói mais, ela começa a se chamar marca, tá bom? É uma marca que um dia doeu e que não dói mais. Agora eu vou falar aqui um pouquinho pros grandões, tá bom? De 25 pra cima. Titios e titias, quando alguém magoa a gente, na hora dói? Sim ou não? E quando a gente pede para Jesus, né, tirar aquela mágoa, tirar aquela dor, porque dói, né, uma mágoa dói, e que Jesus vem e tira, ela para de doer? Sim ou não? Sim, porque a gente deu permissão para Jesus, né, entrar no nosso coração e tirar. Então, crianças, o que a gente aprendeu aqui? Que Jesus, ele é o único que tira toda a dor que a gente tem, não somente no nosso corpo, como também dentro da gente, na nossa alma. Amém, criancinhas? Espera aí, senão não vai ganhar prêmio depois. Não é prêmio, não lembra assim. Então, olha só, a gente aprendeu que Jesus é o único que tira as cicatrizes do nosso corpo e também da nossa alma, aquela dor, né? Quando a gente se machuca e quando as pessoas machucam a gente. Agora vou perguntar uma coisa para vocês aqui, tanto para os pequenos quanto para os maiores. Nós devemos magoar as pessoas? Nós devemos mentir para as pessoas? Nós devemos maltratar as pessoas? Nós devemos enganar as pessoas? E por que nós fazemos? Porque a gente quer. Por que a gente faz, Gigi? É uma música de tudo. Porque nós somos pecadores. Muito